O inesperado não é acaso. Deus está te tirando do caminho errado. Há momentos na vida em que tudo dentro de você grita por respostas, por direção, por algum sinal que prove que você ainda está no caminho certo. Momentos em que a ansiedade tenta te convencer de que, se você não controlar cada detalhe, tudo pode desmoronar. Mas existe uma verdade silenciosa, profunda e espiritual que quase ninguém te ensina. As maiores transformações acontecem justamente quando você solta o que estava tentando segurar com força demais. É nesse espaço entre o medo e a entrega que Deus trabalha. É nesse intervalo onde você sente que não tem mais forças que a fé começa a respirar. E é exatamente nesse ponto da jornada, quando você pensa que está parado, que algo poderoso está sendo reorganizado dentro e ao redor de você. O que você vai ver agora é um convite. Um convite para enxergar a vida com novos olhos. Para entender o que acontece quando você para de forçar, para de acelerar, para de tentar controlar o que não pertence às suas mãos. Este é um caminho de confiança, de entrega, de ritmo divino, de cura emocional e de reconexão espiritual. É um caminho para quem está cansado, para quem sente que perdeu a direção, para quem carrega o peso de tentar ser forte o tempo todo. E é justamente nesses dias que ela se manifesta com mais intensidade, porque você deixa de lutar contra a vida e passa a permitir que a vida te carregue por um momento. Confiar sem controlar é entender que o fluxo divino não falha. Ele apenas não segue o ritmo acelerado da sua ansiedade. O tempo de Deus não é o seu tempo, e isso não é atraso, é proteção. A fé também se expande quando você admite que não sabe tudo, que não compreende tudo, que não consegue ver tudo. Essa admissão não diminui sua força. Pelo contrário, amplia sua sensibilidade espiritual. A mente que tenta saber demais se sobrecarrega. A mente que confia, respira. Ela se abre para receber sinais, intuições e percepções que só surgem quando você não está tentando controlar cada aspecto da jornada. A fé que respira te dá liberdade. A liberdade de caminhar um passo de cada vez, sem a exigência de enxergar o caminho inteiro. A liberdade de descansar nos momentos em que sua alma pede pausa. A liberdade de se permitir viver sem a necessidade de monitorar o que está além do seu alcance. Confiar sem controlar é como soltar a areia que escorre entre seus dedos. Quanto mais força você faz para segurar, mais rápido ela escapa. Quanto mais você relaxa a mão, mais ela permanece. Esse princípio se aplica a pessoas, situações, oportunidades e etapas da sua vida. O controle excessivo afasta. A confiança aproxima. Quando você tenta forçar algo a acontecer, cria resistência. Quando confia, cria espaço para que o movimento natural da vida se manifeste. Esse espaço é essencial para que a fé respire, para que a fé se expanda, para que a fé te conduza de maneira suave e consciente. A fé não é um exercício de tensão, é um exercício de entrega. A fé que respira também corrige uma das maiores distorções criadas pela ansiedade. A ideia de que você está sozinha no processo. Quando a mente está cansada, ela cria narrativas de abandono, de desamparo, de solidão. Ela te convence de que, se você não agir, nada acontecerá. Isso te leva a um estado de vigilância constante. Mas quando você permite que a fé respire através de você, começa a perceber sinais de que nunca esteve só. As pequenas coincidências, as intuições que chegam na hora certa, as portas que se abrem quando tudo parecia fechado, as palavras que surgem no momento exato. Nada disso é aleatório. É resposta, é cuidado. É presença divina se manifestando no ritmo exato. Ao confiar sem controlar, você também desenvolve uma nova forma de ver os desafios. Eles deixam de ser inimigos e passam a ser professores. Cada dificuldade passa a carregar uma lição específica. Cada atraso passa a carregar uma proteção. Cada desvio passa a carregar um redirecionamento. A fé que respira não te impede de sentir dor, mas te impede de acreditar que a dor é definitiva. Ela te lembra que tudo passa,
que tudo se transforma, que tudo tem um propósito, mesmo que o propósito só seja compreendido mais tarde. A fé que respira te mantém ancorada na esperança, sem que você precise se iludir com expectativas irreais. Ela te mantém firme no presente enquanto confia no futuro. Essa forma de fé também fortalece sua identidade espiritual. Quando você confia, sua mente deixa de se agarrar às narrativas que geram medo. Você se torna mais consciente dos pensamentos que alimenta, mais seletiva sobre aquilo que permite entrar no seu coração e mais sensível ao que sua alma tenta comunicar. A fé que respira cria um campo interno de equilíbrio. Ela reduz a autossabotagem, reduz a preocupação desnecessária, reduz o peso emocional que você carrega quando tenta assumir o papel que não te cabe. Confiar sem controlar te devolve ao seu lugar natural. O lugar de alguém guiada, protegida e sustentada por uma força que não falha. A fé que respira é simples, mas poderosa. Simples porque não exige ritual complexo. Basta um instante de presença para que ela se manifeste. Poderosa porque muda completamente a forma como você atravessa a vida. Ela transforma suas reações, suas decisões e sua relação com o tempo. Ela te lembra que não precisa acelerar para chegar. Precisa confiar para fluir. Precisa respirar para perceber. Precisa soltar para receber. Essa fé não é teórica. É prática. É sentida. É vivida no cotidiano. E quanto mais você a pratica, mais clara fica a verdade que estava escondida atrás da ansiedade. Você nunca precisou controlar tudo para que tudo se resolvesse. Existe um instante na vida em que tudo aquilo que você planejou com tanto cuidado não acontece como imaginou. É o momento em que o inesperado rompe a lógica, interrompe o roteiro e desmonta a estrutura rígida que você vinha tentando controlar. A princípio, esse rompimento parece assustador. A mente, acostumada a se sentir segura dentro do previsível, reage com medo, resistência e negação. Porém, é justamente nesse ponto que a vida revela um movimento silencioso e preciso. O inesperado não surge para destruir seus planos, mas para ajustar o caminho que você não teria coragem de escolher sozinha. Ele aparece para te empurrar para lugares onde sua alma já queria estar, mas sua mente insistia em adiar. O inesperado é a linguagem de Deus quando você não atende os sinais mais sutis. Quando você solta o controle por um instante, percebe que muitos dos seus maiores avanços aconteceram em momentos que você jamais teria planejado. A oportunidade que surgiu sem aviso. O encontro que pareceu coincidência. A mudança que foi forçada pelas circunstâncias. A virada que chegou em um momento que aparentemente não era ideal. O inesperado não é obra do acaso. Ele é preparado nos bastidores, nos detalhes, nos encontros e nos alinhamentos que você não vê. Enquanto você tenta desenhar a vida com linhas retas, Deus trabalha com curvas que te levam exatamente para onde você deveria estar. E essas curvas só aparecem quando você aprende a deixar a vida te surpreender. O inesperado também revela aquilo que sua mente não consegue identificar. Você acredita que sabe o que é melhor para si, mas muitas vezes escolhe caminhos baseados em medo, carência, insegurança ou expectativas que não são suas. Quando você insiste demais em algo que não te pertence, o inesperado surge como interrupção. Ele corta vínculos que você não teria coragem de cortar. Ele encerra ciclos que você tentava prolongar sem necessidade. Ele fecha portas que sua persistência teimava em manter abertas. Esses encerramentos não são castigos, são libertações. São ajustes de rota que te impedem de desperdiçar tempo, energia e propósito em caminhos que não levariam ao seu crescimento. Você só percebe isso depois, quando olha para trás e entende que aquela mudança inesperada foi uma das maiores bênçãos que já recebeu. O inesperado também é uma forma de revelar sua verdadeira força. Quando tudo segue exatamente como você planeja, você não precisa expandir seus limites, questionar suas crenças ou desenvolver novas habilidades internas. Mas quando algo muda sem aviso, você é convidada a acessar partes de si que estavam adormecidas. A coragem que você não imaginava ter.
a resiliência que você não sabia carregar, a lucidez que parecia distante. O inesperado desperta potencial. Ele te tira do automatismo e te coloca em contato direto com sua essência. E é nesse contato que você percebe que pode lidar com muito mais do que sua mente acreditava. O inesperado não te enfraquece. Ele revela sua força oculta. O medo do inesperado quase sempre nasce da sensação de perder o controle. Mas ao observar com atenção, você percebe que nunca teve controle absoluto sobre nada. O dia amanhece sem pedir sua permissão. O tempo passa sem questionar sua opinião. As pessoas ao seu redor mudam, partem ou se aproximam seguindo seus próprios caminhos. A vida se move, independente da sua tentativa de segurá-la. Resistir ao inesperado é resistir ao próprio fluxo da existência. Quando você começa a aceitar esse movimento com humildade, deixa de desperdiçar energia lutando contra o que já está acontecendo e passa a utilizá-la para se adaptar com inteligência. A adaptação transforma o inesperado em mestre. A resistência o transforma em inimigo. Os maiores milagres da sua vida não aconteceram porque você os controlou. Eles aconteceram porque você estava no lugar certo, na hora certa, com a disposição certa. Isso é fluxo. Isso é graça. Isso é alinhamento. O inesperado tem esse papel: te reposicionar sem que você perceba. Te conduzir a espaços onde o propósito se manifesta com clareza. Te retirar de ambientes que já não combinam com quem você se tornou. E te colocar diante de pessoas e oportunidades que dialogam com sua nova versão. Quando você permite que o inesperado te alcance, abre portas para transformações que o controle não permitiria. O controle te mantém no conhecido. O inesperado te leva ao que é possível. Há também um aspecto profundamente espiritual no ato de aceitar o inesperado. A mente busca segurança na constância, mas a alma busca expansão. A alma não cresce quando tudo permanece igual. Ela cresce quando é desafiada, provocada, surpreendida. Quando a vida te apresenta algo inesperado, ela está te convidando para um novo território interno. E esse território carrega revelações, respostas e compreensões que não surgiriam em cenários previsíveis. O inesperado quebra a rigidez da sua lógica para te aproximar da sabedoria que só existe no desconhecido. Ele te lembra que a verdadeira confiança não acontece quando tudo está sob controle, mas quando você caminha mesmo sem saber o que vem depois. Aceitar o inesperado não é viver de forma irresponsável. É viver de forma entregue. É agir com consciência, mas sem rigidez. É fazer a sua parte e permitir que o restante seja conduzido. Quando você cria espaço para o inesperado, você cria espaço para Deus. Porque o divino não age na zona de conforto. Ele age nas lacunas, nas pausas, nas mudanças repentinas. Ele age onde você não está olhando, porque é nesse lugar que sua mente não interfere. Quando você tenta controlar todas as possibilidades, você fecha portas. Quando aceita o inesperado, você abre caminhos. E o mais poderoso de tudo é que o inesperado sempre chega com propósito. Mesmo quando parece difícil, mesmo quando parece confuso, mesmo quando parece injusto, toda mudança que te tira de um lugar onde você estava estagnada carrega uma promessa de movimento. Todo corte que a vida faz nos seus planos carrega uma promessa de realinhamento. Todo desvio que te tira do caminho planejado carrega uma promessa de encontro. O inesperado nunca vem vazio. Ele traz mensagens, transições, lições e presentes escondidos. Deus se manifesta de formas que sua lógica não compreende, mas sua alma sente. Quando você aprende a abraçar o inesperado, deixa de temer o que não vê. Você entra em um estado de confiança que transforma sua postura diante da vida. Você passa a acreditar que, mesmo quando algo sai do seu controle, não sai do controle divino. E essa percepção dissolve o medo, dissolve a insegurança, dissolve a rigidez. A vida deixa de ser uma batalha e se torna uma travessia. Uma travessia em que você não caminha sozinha, mas guiada. E quando você permite que Deus te surpreenda, percebe que suas surpresas são sempre melhores do que os planos que sua mente,
limitada pelo medo, conseguiria imaginar. Existe um ponto da jornada em que você precisa encarar a verdade sem suavizar nada. Tentar controlar tudo se tornou a causa central do seu cansaço emocional, da sua confusão mental e da sua distância espiritual. Você tenta manter cada peça no lugar, antecipar cada cenário, prever cada movimento, como se a vida fosse um tabuleiro onde todas as jogadas dependessem exclusivamente de você. A mente insiste em criar a sensação de que, se você não assumir o comando absoluto, tudo vai desmoronar. Essa é a ilusão que te mantém preso em um estado permanente de tensão. E é justamente aqui que a rendição consciente começa a se revelar como o pilar mais maduro da fé. Rendição consciente não é deixar a vida solta, não é abandonar responsabilidades, não é cruzar os braços esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Rendição consciente é saber identificar, com clareza cirúrgica, o que está ao seu alcance e o que ultrapassa sua linha de ação. É admitir que existe uma fronteira espiritual onde seu esforço não opera mais. É perceber que continuar insistindo, analisando, pressionando e tentando controlar cada variável não está levando você a lugar algum. É entender que a insistência já virou teimosia. E teimosia, nesse contexto, é uma forma silenciosa de autossabotagem. A rendição consciente exige coragem. Coragem para admitir que você não tem todas as respostas, que não tem domínio sobre todas as circunstâncias e que nem deveria ter. Coragem para aceitar que existe uma inteligência divina que organiza o que você não alcança. Coragem para soltar aquilo que você vem carregando, sem perceber que o peso está destruindo sua capacidade de escutar a voz de Deus. Quando você tenta controlar tudo, sua mente fica tão barulhenta que o espaço interior para receber direção espiritual desaparece. A rendição consciente devolve esse espaço. Ela despressuriza sua alma e devolve a lucidez que você perdeu, tentando ser responsável por tudo. É nesse estado de rendição lúcida que você entende que Deus não trabalha sob pressão humana. Ele trabalha no ritmo da sabedoria, não no ritmo da ansiedade. Ele não responde à corrida. Ele responde à entrega. O que você chama de descanso perigoso é, na verdade, o ponto onde a intervenção divina encontra espaço para agir. A rendição consciente abre uma brecha no muro que você construiu ao redor do próprio coração. Um muro feito de medo, controle, desconfiança, expectativas irreais e a falsa ideia de que você só está seguro quando tudo está previsível. Só que previsibilidade não é proteção. Muitas vezes, é apenas uma prisão psicológica. Quando você se rende de forma ativa, algo profundo acontece dentro de você. Não é mágica, não é misticismo barato, não é romantização. É alinhamento espiritual. A mente finalmente recebe a permissão para parar de lutar. O corpo relaxa uma tensão que você já nem percebia mais. O coração desacelera e recupera o ritmo natural. E sua sensibilidade espiritual aumenta. Você começa a enxergar com nitidez o que estava distorcido pela exaustão. Você se torna capaz de perceber caminhos que antes estavam encobertos. Deus não muda o cenário de imediato. Ele muda você por dentro para que você consiga enxergar o cenário sem pânico. A rendição consciente também desmonta mecanismos internos que você desenvolveu ao longo da vida. Aquela mania de tentar resolver tudo sozinho. Aquela cobrança absurda de nunca errar. Aquela sensação de que descansar é sinal de incompetência. Aquela necessidade de provar para si mesmo e para o mundo que você consegue dar conta de tudo. Tudo isso começa a perder força quando você decide parar de travar uma batalha que nunca foi sua para vencer. Deus não te pede para controlar o que está além das suas mãos. Ele te pede para confiar, agir no que é possível e descansar no que é sagrado. Quando você passa a agir dentro dessa nova perspectiva, sua relação com a vida muda. Você deixa de empurrar portas que não estão prontas para abrir. Você para de gastar energia com medos imaginários que não têm fundamento real. Você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de direção. A fé começa a se expressar não apenas nas orações,
mas na sua postura diária. A rendição consciente te devolve equilíbrio, te devolve sanidade, te devolve a capacidade de avançar sem atropelar o processo. Ela remove o peso desnecessário e coloca cada parte da sua vida no ritmo certo. Não o ritmo da pressa, mas o ritmo da sabedoria divina. Rendição consciente é a escolha mais madura que você pode fazer. É a decisão de não se colocar mais no lugar que pertence somente a Deus. É aceitar que você não está solto no mundo, mas sustentado por uma força maior que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando tudo parece confuso. Quando você entra nesse estado de entrega lúcida, você descobre que não está desistindo da vida. Você está desistindo do sofrimento criado pelo controle. E é nesse ponto que o verdadeiro descanso se torna possível. Há um momento no caminho do buscador em que a mente precisa aprender a parar. Não por desistência, mas por sabedoria. O não fazer consciente não é ausência de movimento, é movimento na direção certa. A maioria das pessoas cresce acreditando que só existe progresso quando há ação constante, aceleração contínua e decisões sucessivas tomadas sem pausa. Só que, espiritualmente, essa lógica entra em conflito direto com a ordem divina. Deus não se revela no barulho. Deus se revela na clareza que nasce quando você para de se mover em círculos. A inteligência espiritual do não fazer surge quando você percebe que muitas das suas ações não nascem da lucidez, mas do medo. Medo de perder o controle. Medo de ficar para trás. Medo de parecer incapaz. Medo de decepcionar alguém. Medo de encarar o silêncio. É nesse estado que você começa a agir sem consciência, produzindo movimentos sem propósito, correndo sem direção e tomando decisões que não refletem sua essência. A ação compulsiva te afasta da escuta espiritual. Ela produz resultados superficiais, desgasta sua energia e te coloca em rota de colisão com o desgaste emocional e a frustração contínua. O não fazer consciente é o oposto disso. É a pausa que não paralisa, mas reorganiza. É o momento em que você decide, de forma racional e espiritual, suspender a necessidade de agir imediatamente. Você cria um espaço interno onde a orientação divina pode finalmente te alcançar. Quando você não faz o que não precisa ser feito, você limpa o terreno da mente para que a direção correta se torne evidente. Essa inteligência não nasce do improviso. Ela nasce da disciplina de observar o próprio ruído mental e ter coragem de silenciá-lo quando percebe que ele está comandando suas escolhas. Essa pausa ativa te devolve ao eixo. Ela estabiliza suas emoções, desacelera sua ansiedade e te distancia da pressa que sempre tenta te convencer de que existe algo urgente acontecendo. A urgência constante é uma construção mental. É a fantasia de que você está sempre um passo atrasado, sempre correndo contra o tempo, sempre prestes a perder algo importante. Esse estado emocional destrói a conexão com a sabedoria de Deus, porque te coloca em alerta contínuo, e ninguém consegue acessar discernimento espiritual enquanto está em modo de sobrevivência. Quando você pratica o não fazer consciente, você permite que Deus trabalhe nos bastidores da sua vida sem interferência. Você não tenta forçar resultados, não tenta antecipar desfechos e não tenta manipular circunstâncias. Você cria espaço para que o que é certo amadureça no tempo certo. O não fazer é a expressão mais madura da confiança. É o reconhecimento de que agir fora do tempo só gera desgaste e atrasa o que já está sendo preparado para você. O que parece inércia é, na verdade, a postura exata que Deus usa para te alinhar novamente ao propósito. Essa inteligência espiritual se baseia no princípio da lucidez. A pausa revela o que a pressa esconde. Quando você para, percebe padrões de comportamento que estavam sendo repetidos sem consciência. Percebe decisões que estava tomando por impulso. Percebe caminhos que você acreditava estar escolhendo por fé, mas que, na verdade, eram escolhas motivadas por ansiedade. A pausa inteligente expõe motivações ocultas,
Mostra medos que estavam disfarçados e ilumina áreas da vida onde você vinha se sabotando sem perceber. Não fazer o que não precisa ser feito é uma proteção. É um filtro espiritual. É o momento em que você separa o que é seu para resolver do que pertence a Deus. E essa distinção é uma das maiores fontes de paz interior. Quando você cumpre apenas sua parte e permite que Deus cumpra a dele, o peso da vida finalmente começa a diminuir. A mente reencontra a ordem. As emoções se estabilizam. O coração volta a ter espaço para sentir a presença divina. Nesse estado você percebe que não está parado, está sendo direcionado. A inteligência espiritual do não fazer é a capacidade de confiar no tempo certo. Não um tempo inventado pela mente, mas um tempo desenhado pela sabedoria divina. Existem movimentos que só funcionam quando feitos na hora certa, e essa hora não é decidida pela ansiedade. É decidida pela maturidade espiritual. Quando você aprende a esperar com consciência, você não perde tempo. Você recupera energia, clareza e discernimento. Você se aproxima de Deus e se distancia da confusão. Esse é o ponto em que você percebe que fazer menos não é perder. Fazer menos é fazer certo. É agir com precisão, com propósito e com alinhamento. É permitir que Deus prepare o terreno enquanto você mantém o espírito atento, o coração sereno e a mente em ordem. O não fazer consciente não te afasta da vida. Ele te devolve para ela de forma mais clara. Ele reorganiza sua identidade e realinha sua caminhada. Ele te devolve ao centro espiritual, onde a sabedoria de Deus flui com naturalidade. Existe um período na caminhada espiritual que quase ninguém percebe, porque ele parece vazio, silencioso e até desconfortável. É aquele intervalo em que você sente que está parado, que nada está acontecendo, que suas orações não têm resposta e que os caminhos parecem fechados. A mente interpretará isso como abandono, atraso ou falta de direção. Mas espiritualmente, é exatamente o oposto. Esse é o tempo onde Deus troca as peças. Um tempo em que Ele trabalha profundamente em áreas internas que você não consegue ver, não consegue medir e muitas vezes não consegue compreender enquanto está vivendo o processo. Quando Deus troca as peças, Ele não faz barulho. Ele não te manda sinais óbvios. Ele não te entrega justificativas. Ele simplesmente trabalha. Ele ajusta sua percepção, reorganiza sentimentos, limpa padrões antigos, realinha pensamentos e remove silenciosamente aquilo que impediria você de avançar com maturidade. Esse período pode parecer um deserto emocional, mas na verdade é um processo de lapidação. É quando Deus te prepara para carregar aquilo que você pediu, mesmo que você não perceba que ainda não está pronto. A mente pode querer movimento imediato, mas o espírito precisa ser preparado antes de qualquer mudança externa. Esse tempo de troca exige confiança porque ele desafia tudo o que a sua lógica tenta afirmar. Você não vê evolução porque está acostumado a acreditar que progresso só existe quando há movimento visível, respostas rápidas e transformações externas. Só que o mundo espiritual não obedece à pressa humana. Ele obedece à necessidade de estrutura interna. Deus não entrega crescimento a um coração despreparado. Ele não abre portas para uma mente que ainda opera padrões antigos. Ele não coloca você em novos cenários quando você ainda está condicionado a repetir erros antigos. Ele troca as peças primeiro. Ele te fortalece, te amadurece, te alinha e então te move. É nesse intervalo silencioso que você descobre quem realmente é sem distrações, sem aplausos, sem garantias. É onde você aprende a depender menos dos sentidos e mais da percepção espiritual. É onde a fé deixa de ser teoria e se torna postura, onde a paciência deixa de ser discurso e se torna disciplina emocional, onde você deixa de pedir respostas imediatas e começa a pedir sabedoria para reconhecer o tempo certo. O tempo onde Deus troca as peças desmonta a ilusão de que você está no controle. Ele te coloca diante de uma dependência saudável, onde a própria espera se torna parte da transformação.
Esse período também revela motivações ocultas que estavam escondidas atrás do movimento contínuo. Quando tudo desacelera, você se vê diante de si mesmo, diante dos medos que você não queria olhar, diante das expectativas que criou sem perceber, diante da pressa que vinha mascarando inseguranças. É nesse encontro íntimo com a própria verdade que Deus muda o que você não conseguiria mudar sozinho. Ele remove crenças antigas que limitavam seu crescimento. Ele cura feridas que você vinha carregando há anos e acreditava já estarem resolvidas. Ele desarma mecanismos de defesa que te impediam de confiar plenamente. Tudo isso acontece de forma interna, antes que qualquer mudança aconteça externamente. Existem portas que só se abrem depois desse período. Não porque Deus esteja te segurando, mas porque você ainda não teria força emocional para sustentar o que virá. Existem relações que só se alinham quando certas peças internas são substituídas. Existem oportunidades que não aparecem até que você esteja preparado para usá-las com responsabilidade. Existem respostas que só se tornam claras quando o ruído emocional diminui. É por isso que o tempo onde Deus troca as peças parece lento. Não é lentidão. É precisão. É cuidado. É amor expresso em forma de preparação. Quando você entende isso, a espera ganha outro significado. Ela deixa de ser sensação de estagnação e se transforma em construção. Você passa a perceber que o silêncio de Deus não é ausência, mas sinal de operação profunda. Que a falta de movimento externo não indica abandono, mas proteção. Que o intervalo entre uma fase e outra não é vazio, mas território onde sua alma é reorganizada. Que o desconforto emocional não é punição, mas indicação de que algo dentro está sendo transformado para acomodar uma etapa maior. Deus troca as peças com intenção. Ele não retira nada sem propósito. Ele não desloca nada sem sentido. Ele não reorganiza sua história sem direção. Cada peça interna ajustada se transforma em clareza futura. Cada percepção amadurecida se torna decisão sábia. Cada medo tratado se torna liberdade. Cada pensamento alinhado se torna força. Quando esse processo silencioso termina, uma nova etapa se torna inevitável. O que parecia travado começa a fluir. O que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia impossível começa a ganhar forma. Esse é o momento em que você percebe que nada estava parado. Você é quem não conseguia enxergar o movimento que acontecia nos bastidores. Deus estava te preparando para uma fase que exige uma versão mais madura, mais leve e mais alinhada de si mesmo. E quando essa preparação chega ao fim, você percebe que a troca de peças não foi uma pausa na história, mas o capítulo mais importante dela. Há um momento em que você precisa encarar que a maior parte da sua angústia não vem das circunstâncias, mas do ritmo com que você tenta viver. Você se acostumou a correr quando deveria caminhar, a acelerar quando deveria observar, a insistir quando deveria respirar. Esse descompasso cria turbulência emocional, desordem mental e um afastamento silencioso da sensibilidade espiritual. A vida deixa de ser vivida e passa a ser empurrada. O coração perde a capacidade de perceber direção. A mente perde a capacidade de distinguir o essencial. E o espírito perde a capacidade de reconhecer o toque de Deus. É nesse ponto que surge o convite divino para o ritmo correto. Um convite que não grita, não pressiona e não impõe. Ele apenas se apresenta, suave, firme e inegável. O ritmo correto não é determinado pela pressa do mundo, mas pela precisão da alma. Deus nunca te chamou para andar no ritmo das expectativas alheias, das comparações internas ou das exigências que você mesmo criou. Ele te chamou para andar no ritmo daquilo que está sendo construído dentro de você. Só que durante muito tempo, você ignorou esse chamado. Você se ajustou ao ritmo da urgência. Você se adaptou ao ritmo da ansiedade. Você aceitou o ritmo da cobrança. E agora está cansado não por falta de força, mas por excesso de velocidade. O cansaço emocional frequentemente tem mais relação com o ritmo do que com o peso.
Quando você vive fora do seu compasso natural, a alma começa a protestar. E esse protesto costuma vir em forma de esgotamento. Deus não te entrega clareza enquanto você corre. Ele entrega clareza enquanto você caminha, observa, sente e se conecta. A pressa cria confusão. A lentidão consciente cria entendimento. Quando você desacelera, você deixa de reagir automaticamente e volta a decidir com lucidez. Você deixa de agir por impulso e volta a agir por propósito. O ritmo correto não é lento demais, nem rápido demais. Ele é o ritmo que permite que você permaneça desperto por dentro. Quando você se adapta ao ritmo divino, você percebe que muitas das situações que antes pareciam gigantescas, agora se tornam administráveis. Você entende que não precisava acelerar, precisava sincronizar. Esse convite divino não é para que você pare completamente, mas para que você caminhe com consciência, para que cada passo seja dado com intenção e não com desespero, para que você perceba que há um tempo certo para cada movimento. Há um tempo para agir e um tempo para aguardar. Há um tempo para buscar e um tempo para permitir que a resposta venha até você. Há um tempo para falar e um tempo para escutar. O ritmo correto é um alinhamento entre a sua ação e a ação de Deus. Quando você tenta correr na frente, perde direção. Quando você fica parado demais, perde oportunidade. Mas quando você caminha junto, o caminho se revela com nitidez. A ansiedade sempre tenta convencer você de que está atrasado. Ela cria a sensação de que, se você desacelerar, algo ruim vai acontecer. Ela te assusta com a ideia de que você precisa decidir agora, resolver agora, agir agora. Mas Deus não trabalha sob essa lógica. Ele não exige urgência emocional. Ele exige discernimento. Você não está atrasado. Você apenas vem vivendo em um ritmo que não foi feito para você. Quando o Espírito te chama para desacelerar, ele não está te pedindo para perder tempo. Ele está te pedindo para recuperar a consciência. Porque decisões tomadas na pressa quase sempre são decisões fora do propósito. O ritmo divino é terapêutico. Ele reorganiza o seu interior. Ele cura áreas que você nem sabia que estavam adoecidas. Ele devolve sensibilidade espiritual. Ele te ajuda a ouvir o que não ouviria se estivesse correndo. Ele te ajuda a ver detalhes que estavam invisíveis sob a pressão da velocidade. E, principalmente, ele devolve a paz que você perdeu, tentando acompanhar um ritmo que não tem compromisso com seu bem-estar. A paz que você busca não está no fim da corrida, mas no compasso certo do caminho. Quando você aceita o convite para o ritmo correto, algo profundo começa a acontecer. Você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Você percebe que não precisa mais se comparar com ninguém. Você percebe que não precisa mais correr para alcançar o que nunca foi seu para carregar. Você começa a entender que aquilo que é para você não exige exaustão, exige alinhamento. O ritmo correto não te faz perder oportunidades. Ele te faz enxergar as oportunidades verdadeiras e ignorar as ilusões. Ele te faz perceber que a vida não pede velocidade, pede precisão. Nesse ritmo, as coisas começam a convergir. O que parecia confuso começa a se organizar. O que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia pesado começa a perder força. Porque agora você está caminhando na mesma frequência daquilo que Deus preparou. E quando essa sintonia acontece, a vida responde com suavidade, responde com direção, responde com equilíbrio. Nada forçado, nada acelerado, nada atrasado. Tudo no tempo certo. Tudo no compasso certo. Esse convite está diante de você agora. Ele pede que você abandone a pressa que te desgasta e abrace o ritmo que te reconstrói. Ele te chama para sair da aceleração emocional e entrar em um estado de lucidez espiritual. Ele te guia para um caminho onde cada passo tem sentido, onde cada escolha é guiada, onde cada movimento é leve, onde cada parte da sua vida começa a se alinhar novamente. 14. Existe um tipo de cansaço que não nasce do excesso de trabalho,
mas da tentativa constante de controlar aquilo que nunca esteve sob seu domínio. É uma exaustão que nasce devagar, silenciosa, quase imperceptível, até o dia em que ela se torna impossível de ignorar. Esse cansaço não é comum. É um sinal, um aviso espiritual, um alerta inequívoco de que você ultrapassou limites internos que não deveriam ter sido cruzados. A exaustão emocional e espiritual é uma linguagem, e quando você aprende a interpretá-la, tudo começa a fazer sentido. Ela revela que algo dentro de você vem sendo ignorado. Ela denuncia que você está tentando sustentar uma postura que não corresponde mais ao seu estado interior. E ela expõe, sem delicadeza, que você está distante de si mesmo e do caminho que Deus preparou. A exaustão é o corpo dizendo que você não aguenta mais. É a mente dizendo que está sobrecarregada. É o espírito dizendo que perdeu o silêncio necessário para ouvir. E ainda assim, durante muito tempo, você tentou calar esse sinal. Tomou fôlego extra. Forçou mais um pouco. Fingiu força onde havia desgaste. Tentou parecer firme enquanto se sentia em ruínas por dentro. Mas ninguém consegue esconder por muito tempo a desconexão espiritual que nasce quando a vida é conduzida apenas pela tentativa de controle. A exaustão não aparece para te punir. Ela aparece para te recuperar. Ela surge para te chamar de volta ao centro. Ela se manifesta quando você está distante demais do ritmo correto e perto demais da pressão que você mesmo criou. Esse esgotamento profundo revela que você estava sustentando pesos que não te pertenciam. Pesos emocionais, responsabilidades desproporcionais, expectativas irreais, medos que você aceitou como verdades, decisões tomadas por obrigação, posturas que você manteve apenas para não decepcionar os outros. Aos poucos, cada um desses elementos foi te roubando energia, clareza e direção. A exaustão aparece quando já não há mais nada para sustentar a estrutura que você criou para sobreviver. E longe de ser uma ameaça, ela é uma oportunidade. É o convite para interromper a autopunição. É a chance de questionar o caminho que você vinha seguindo. É a pausa que revela o quanto você estava afastado da sua essência. Se você observar profundamente, perceberá que a exaustão também revela áreas em que Deus vem tentando falar com você há muito tempo. Ele vem mostrando que você está insistindo em caminhos que não fazem mais sentido. Ele vem sinalizando que certas batalhas não são suas. Ele vem apontando que a vida pede direção, não teimosia. Mas enquanto você mantém o foco apenas no controle, ignora esses avisos. A exaustão, então, se torna o megafone que Deus usa quando o sussurro não foi o suficiente. Ela desmonta suas justificativas. Ela desarma seus mecanismos de defesa. Ela te coloca frente a frente com o que você vinha escondendo até de si mesmo. Esse sinal também expõe o quanto você negligenciou suas necessidades internas. Enquanto resolvia tudo para todos, esquecia de si. Enquanto tentava ser o esteio de tudo, ignorava suas próprias fragilidades. Enquanto tentava manter tudo funcionando, desmoronava por dentro. E a exaustão te mostra isso com precisão. Ela te força a parar. Ela te força a respirar. Ela te força a reconsiderar a maneira como você vem vivendo. Ela te lembra que você não foi criado para funcionar no limite emocional o tempo todo. Você foi criado para viver com equilíbrio, para caminhar no tempo certo, para respirar no compasso do espírito. Quando esse compasso é quebrado, a exaustão aparece como prova da desconexão. A exaustão também é uma fronteira. Ela separa a fase em que você tenta controlar tudo da fase em que você precisa aprender a confiar. Quando você chega ao limite, não há mais espaço para disfarces. O corpo não obedece à força da vontade. A mente não acompanha mais a velocidade da expectativa. O espírito não suporta mais o distanciamento. Nessa hora, uma escolha precisa ser feita. Ou você continua insistindo e afunda ainda mais nessa espiral de desgaste, ou aceita o que a vida está tentando te mostrar. Aceita que chegou ao ponto de soltar. Aceita que continuar forçando é apenas prolongar o sofrimento. Aceita que existe um caminho mais sábio e mais leve à espera da sua decisão. Quando você entende esse sinal, algo dentro se realinha.
A culpa perde força. A autocrítica enfraquece. A necessidade de agradar diminui. A pressa cede espaço para a percepção. E você finalmente entende que a exaustão não veio para te destruir, mas para te devolver a si mesmo. Ela veio para te tirar do ritmo que te machuca. Veio para te deslocar da posição de controle absoluto. Veio para te reconectar ao propósito. É um marco na jornada espiritual, um divisor de águas, um chamado para que você pare de tentar vencer batalhas que Deus nunca pediu que você enfrentasse. Esse é o ponto em que você precisa olhar para a própria história com honestidade. Precisa reconhecer que a exaustão não é fracasso. É diagnóstico. É revelação. É o momento em que a vida te mostra, com clareza absoluta, que você precisa mudar de postura. Porque continuar como está não apenas te desgasta, mas te afasta de tudo o que Deus já preparou. A exaustão é o aviso final antes de uma fase nova. E se você escutar esse aviso com atenção, perceberá que ela não veio para encerrar nada, veio para começar algo inteiramente novo dentro de você. Há situações na vida em que você acredita profundamente que está travado, porque Deus ainda não abriu o caminho. Mas, na verdade, o bloqueio está na força com que você insiste em segurar a maçaneta. Você tenta girar, empurrar, forçar, insistir, mas nada se move. A porta permanece imóvel, fria, pesada, como se não fizesse parte do seu destino. Ainda assim, você permanece ali, acreditando que, se fizer mais força, se tentar mais uma vez, se buscar uma nova estratégia, em algum momento, ela vai ceder. O que você ainda não percebeu é que algumas portas só se abrem quando você solta a necessidade de abri-las. Essa é uma das lições espirituais mais difíceis de compreender, porque ela vai contra tudo o que a mente treinou você a acreditar. A mente associa insistência com persistência. Ela te convence de que nunca parar é sinônimo de força. Ela te diz que soltar a maçaneta é desistir. Mas existe uma diferença profunda entre desistir e reconhecer que aquela porta não é sua, não é para agora, ou não é para você do jeito que você acredita. Quando você força uma porta que não está pronta para abrir, você se cansa, se frustra e se distancia da sensibilidade espiritual necessária para perceber o que realmente está sendo preparado ao seu redor. A vida tem seus próprios mecanismos de abertura. Deus tem suas próprias estratégias de movimento. E muitas vezes você está ocupado demais tentando manipular a maçaneta errada, enquanto Ele prepara o acesso a um caminho que você ainda não viu. Essa porta que não abre não é uma punição. Ela é um direcionamento. É a forma como a vida te impede de entrar em lugares para os quais você ainda não está preparado ou que, simplesmente, não fazem parte da sua trajetória. Só que insistir em abrir o que está travado te cega para perceber isso. A força que você usa para forçar a porta rouba a energia que deveria ser usada para perceber o caminho certo. A insistência em fazer do seu jeito bloqueia a possibilidade de enxergar que talvez exista algo melhor te esperando do outro lado de outra porta. Uma porta que não exige força, apenas maturidade.